Bom, hoje eu quero estudar com você sobre o poder da intercessão. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Êxodo, no capítulo 17. Nós vamos ler o texto do versículo 8 a 11. Êxodo 17, versículo 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Estenda as suas mãos em sinal de rendição a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um dos textos mais contundentes para mim a respeito do poder da intercessão. A Bíblia vai nos mostrar que Moisés, ele envia Josué como um comandante de guerra, guiando o povo, liderando o povo na batalha contra os amalequitas. Mas enquanto isso, Moisés sobe a montanha e intercede pelo seu povo. E é muito interessante porque a Bíblia diz que enquanto Moisés orava, estendia as mãos e orava pelo povo, eles eram bem-sucedidos, venciam a batalha. Mas quando Moisés encolhia os braços e parava de orar, eles começavam a perder. E para mim esse texto bíblico, ele é um retrato do que acontece na minha, na sua vida, de um poder que está à nossa disposição e muitas vezes não usamos. E sabe por que a gente não opera, não trabalha usando a intercessão, essa ferramenta espiritual? Porque a maioria de nós não entende como ela funciona, nem sabe direito o que é isso. O que é intercessão? A palavra intercessão, ela vem do latim, intercedere. Inter significa entre, cedere significa ir. Intercessão significa ir, se colocar entre. Como assim? É eu me colocar diante de Deus em favor de alguém. Quer ver um exemplo de intercessão? É o que a rainha Esther fez pelo seu povo. Quando o rei Artaxerxes, sim, sendo influenciado por Amã, toma uma decisão que vai aniquilar com os judeus, ela resolve orar, pede para que o povo ore por ela, e ela intercede diante do rei em favor do seu povo. E ela corre um risco, inclusive, porque as pessoas não podiam chegar na presença do rei sem a sua autorização. E ela faz isso, ela põe a sua vida em risco, ela se coloca diante do rei em favor dos seus. Na Bíblia vamos encontrar vários exemplos. Quando Sodoma e Gomorra está para ser destruída, Abraão se coloca neste lugar, intercede pelos seus. E por causa da intercessão de Abraão, Ló e sua família são salvos. O mesmo acontece quando Deus está bravo com o povo e quer destruí-lo, e Moisés vai para o lugar de oração. Fala: Deus, se preciso for, risca o meu nome do livro da vida, mas salva o teu povo. E por causa da intercessão de Moisés, Deus, ele, em vez de destruir, abençoa. Sabe, eu creio que podemos operar sim, através da oração, através da intercessão, podemos sim recolher vitórias
nas batalhas que enfrentamos. Eu estava lendo um livro do Peter Wagner, um livro antigo, chamado Escudo da Fé. E ele vai contar que ele tinha uma intercessora pessoal, ele, sua esposa, sua família, e um dia ele teve um acidente em casa. Ele estava subindo numa escada na garagem, e ele cai da escada de cabeça no chão. Pescoço se arrebenta, vai parar no hospital, situação gravíssima. Ele diz que essa intercessora, na hora do acidente, ela começa a sentir um incômodo muito forte, uma opressão muito forte. E ela começa a orar. E na hora que ela está orando, sem saber o que está acontecendo pelo servo de Deus, ela começa a sentir dores na cabeça, dores no pescoço. E ela chama o seu marido e eles começam a guerrear até que aquela opressão vai embora. E o Peter Wagner, esse pastor, diz: eu tenho convicção de que eu fui salvo pela intercessão desta mulher. Sabe o que eu vim convidar você a fazer hoje aqui? A se colocar entre, a se apresentar diante de Deus em favor dos seus. E eu creio, você vai ver os seus filhos sendo salvos, você vai ver batalhas sendo ganhas, na vida do seu marido, da sua esposa, na vida dos seus. Ei, eu estou convidando essa igreja a vencer batalhas através do poder da oração. Quantos desejam fazer isso? Eu também acredito que o problema é que muitas vezes não nos colocamos nesse lugar. Eu gosto do texto de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, quando a palavra de Deus diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Em nome de Jesus, nesta casa, Deus vai encontrar pessoas que se colocam na brecha, que se apresentam para a guerra, que ganham batalhas, intercedendo pelos seus. Por que é tão importante nós nos colocarmos na brecha, participarmos de um movimento de intercessão enquanto igreja? Em primeiro lugar, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Como assim, pastor? Há algumas semanas, 3.000 pessoas se apresentaram aqui sábado de manhã e se comprometeram a falar de Jesus para 5 amigos. Eu repeti várias vezes. Quem estava nessa reunião, levanta a mão, deixa eu ver isso. Eu falei: você se compromete? As pessoas levantaram a mão e falaram: eu vou. Puseram os nomes dos amigos, listaram os nomes dos amigos, estão orando por eles. Queridos, nós vamos participar, eu creio, do maior mover de salvação da história dessa igreja. 15.000 pessoas vão ser evangelizadas nos próximos dias. Nessa mesma reunião, abrimos hoje mais de 1.000 grupos de pessoas que durante a campanha vão estudar junto com seus amigos quem é Jesus. Tem um material que nós disponibilizamos e eles vão ensinar, vão apresentar Jesus, segundo o Evangelho de João. Ele é o pão da vida, Ele é o verbo encarnado, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E para vencer essa guerra, precisamos nos colocar no lugar de oração. Quantos creem nisso? Segundo motivo, é porque eu acredito que Deus abriu uma janela de oportunidade para pregarmos o Evangelho. Nesses dias, uma janela de oportunidade sobre a nossa cidade, sobre a nossa terra. Esses dias o meu sogro e minha sogra foram almoçar lá em casa, né? Eu normalmente gosto de almoçar lá, porque a minha sogra cozinha bem, ó, já estou deixando a dica, hein? Eu gosto de milanesa, né? Com ovo, é uma maravilha, ovo frito assim. Só não gosto quando põe em cima do macarrão, mas tudo bem. Já aprendi com a minha mulher a comer assim. Mas eles foram comer lá em casa e eles falaram assim: Michel, está acontecendo algo estranho na igreja. Esses dias eu vi um vídeo e eu lembrei do que está acontecendo entre nós. Falei: que vídeo? Era um cara que estava dentro de um barco de pesca e ele foi passando num lugar no rio que os peixes começaram a pular dentro do barco. Peixes grandes. Falou: é isso que está acontecendo. Esses dias eu cheguei na cela e a pessoa apareceu. A gente tinha que convidar, eles nem convidam mais, aparece. Falei: mas de onde que você veio? Olha a história. Falou: você tinha falado lá que
Deus tinha mandado você pregar sobre o novo nascimento, que você viu pessoas sendo batizadas. Olha o que aconteceu com essa pessoa. Esse irmão veio no culto porque ele teve um sonho. E nesse sonho, ele via que ele estava tomando banho, e era um banho gostoso, num lugar, ele não sabia que era aquilo, mas dava uma paz, um conforto. E naquele sonho ele viu um amigo antigo que passava e o cumprimentava. E aí ele achou aquilo estranho e falou para a esposa: você numa igreja. Alguém tinha falado da igreja aqui, apareceram aqui para o culto. Eles são de outra religião, não estão acostumados com a nossa liturgia dos batismos. Quando, de repente, parou o louvor e abriu aquela porta de madeira, e começaram a mergulhar as pessoas, e falou: o meu sonho, o meu sonho. E aí, daqui a pouco, aquele amigo que estava no sonho passa por ele e o cumprimenta, falou: aqui é o lugar. A minha sogra falou: eles chegaram na cela, sabe o que eles perguntaram? Contaram isso e falaram: o que a gente faz para tomar esse banho? A gente quer ser que nem vocês, como é que faz para fazer isso? Sabe o que eu creio? Quando a gente intercede, Deus abre uma janela de oportunidade, visita as pessoas de uma maneira que a gente não pode ir fazer. Quantos creem que Deus abriu uma janela de oportunidade? Eu creio que teus parentes, teus queridos vão ser salvos nos próximos dias, teus vizinhos, teus amigos, em nome de Jesus. Mas a gente entrou na guerra, mandamos um monte de soldado para o campo de batalha. O que a gente faz agora? Sobe a montanha e ora por eles. E hoje eu quero dividir com vocês algumas lições que envolvem a intercessão. Vou começar hoje aqui de manhã, termino a mensagem hoje à noite. Então, se você quiser vir nos dois, ou escutar as duas mensagens, você vai entender melhor o que Deus colocou no meu coração. A primeira lição que a gente aprende com Moisés sobre intercessão é: lute a guerra espiritual. Lute a guerra espiritual. Diga para a pessoa que está do seu lado: lute a guerra. Olha o que diz o versículo 11. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Sabe o que me chama a atenção na vida de Moisés? Ele era capaz de compreender que havia uma outra batalha em curso, uma guerra invisível. É por isso que ele manda Josué com os exércitos para o vale, em Refidim, para lutarem a batalha física. Mas ele sobe a montanha e ele começa a lutar na presença de Deus pelos seus. Sabe, muitos de nós não somos capazes de perceber que por detrás de algumas batalhas que estamos vivendo, confusões, conflitos que não conseguimos resolver, existe uma guerra espiritual em curso. E porque não lutamos essa batalha, não vencemos a guerra. O povo de Israel só saiu vitorioso dessa guerra porque Moisés lutou também a guerra espiritual. Eu creio que Deus vai levantar pessoas para fazerem isso. E sabe o que eu acho mais tremendo? A Bíblia vai nos mostrar várias situações que envolvem a nossa vida e que compreendem guerras, conflitos espirituais. Quer ver um exemplo? Brigas, contendas, indisposição, confusão. Sabe aqueles conflitos que você não consegue resolver de jeito nenhum? Às vezes com o jeito que você ama. Sabe, confusão. Você já montou estratégia, já pensou, já conversou, mas não resolve. Sabe por que você não conseguiu resolver? Porque tem uma realidade espiritual, uma origem espiritual nesses conflitos. Olha o que diz a palavra em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe por que tem conflito que não acaba? Inimizade que não acaba, problema que não acaba, muitas vezes,
Porque existe uma origem que é espiritual. A Bíblia está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas. A tua luta não é contra o teu irmão, não é contra o teu parente, não é contra o teu vizinho, não é. Existe uma guerra espiritual em curso. E como é que a gente luta? Eu lembro uma situação que a gente viveu, eu e a Sil, de uma confusão, de um problema, que, olha, a gente tentou resolver e não ia, e aí a gente conversou e eu fui orar, e Deus falou, isso tem uma origem espiritual. E nós começamos a orar, a clamar, a buscar a Deus. Enquanto nós orávamos, Deus começou a visitar a gente em sonhos, mostrando realidades ocultas, que precisavam ser tratadas. E sabe, quando houve tratamento, houve libertação, cura, transformação. Ei, deixa eu dizer aqui para você, olha para mim. Tem batalha que você está enfrentando há anos. Guerras com familiares, guerras com irmãos, guerras com pessoas que você gosta. Hoje você vai estender as mãos e começar a lutar no Espírito. E sim, Deus vai trazer a vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Quantos aqui estão metidos em confusão com alguém, tem uma situação de inimizade, um problema, parece que é uma pessoa que te persegue. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Pode levantar. Levanta as duas bem alto. Isso, bem alto. Nós vamos começar a vencer essa guerra agora. Fique com as mãos levantadas assim. Isso, isso. Agora, nós vamos orar por aqueles que estão te ferindo. Amém? Comece a abençoá-los. Pai, em nome de Jesus, a tua luta não é contra eles. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa. Deus, derrama a tua graça ali. Pai, em nome de Jesus, comece a orar agora. Pai, eu quero clamar que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre eles. Mas eu quero pedir que todo espírito de confusão, toda ação do maligno para gerar contenda, conflito, inimizade, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que haja acerto, conserto, que o Senhor arrume, põe as coisas em ordem, que o inimigo que está trazendo confusão, semeando mentiras, enganos, que ele saia retirado em nome de Jesus. Amém? Amém. Sabe o que eu creio que vai acontecer nas próximas semanas? Deus vai restaurar relacionamentos de décadas. Pessoas vão ser, sim, reaproximadas, porque nós vamos usar o poder da intercessão. Quantos creem nisso? Quer ver outro tipo de batalha, de conflito que é espiritual? Tem muitas vezes origem espiritual. Alguns tipos de pensamentos, de ideias, de incredulidades. Elas têm muitas vezes uma origem espiritual. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha o que a Bíblia está falando. Por vezes o inimigo, ele estabelece fortalezas na nossa mente. Sabe aquele desenho do diabinho sussurrando coisas? Eu creio que essa é uma realidade espiritual. Por vezes somos influenciados por principados, potestades. A Sil compartilhou comigo uma experiência. Ela participou lá do retiro das mulheres, e a Silvana Calixto estava ministrando. Ela contou que ela participou de uma reunião de oração. E no meio da reunião, ela começou a ouvir assim na mente dela: o que você está fazendo aqui? Esse povo não tem fé. Esse povo não acredita em Deus. Não adianta nada orar, você está perdendo o seu tempo. E eles continuaram orando. De repente, foram orar por uma pessoa, e ela ficou endemoniada, possessa. E
aquele espírito maligno começou a dizer: o que vocês estão fazendo aqui? Não adianta nada vocês orarem. Vocês estão perdendo o teu tempo. Vocês não têm fé. Ela falou: meu Deus. Sabe o que acontece? Existem pessoas aqui que perderam a fé. Talvez o teu filho, a tua filha, talvez aquele parente que servia a Deus na igreja. Ele participava dos cultos, teve experiências com Deus. Mas o inimigo plantou uma semente de engano na mente dele. E ele acreditou. E agora existe uma fortaleza na mente dessa pessoa. E sabe, a gente não ganha esse tipo de batalha discutindo, batendo boca, conversando. Não é assim. Sabe como a gente destrói fortalezas do entendimento, incredulidades que são semeadas no coração? Quando a gente estende as mãos sobre os nossos e repreende o inimigo, lutando. Sabe o que eu quero nos próximos dias? Levantar esta igreja para lutar pelos seus em oração. Eu creio que filhos voltarão para esta casa nessa campanha de oração. Eu creio de todo o meu coração que aqueles que você julgava ter perdido, eles serão achados de novo e vai haver festa. Porque nós vamos ocupar este lugar, nós vamos subir a montanha, nós vamos guerrear e fortalezas do entendimento cairão por terra em nome de Jesus. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que não são apenas incredulidades, pensamentos errados. Deixa eu dizer mais, tem gente que tem pensamento de morte, pensamentos obsessivos, não consegue dormir à noite, é atormentado. Ei, presta atenção. Você pode vencer essas batalhas, sim, pelo poder da oração. Eu creio, Deus vai visitar pessoas. Mas a Bíblia também fala que existem tipos de doenças que têm uma origem espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 9. Versículo 32 e 33. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm enfermidades, todas elas têm uma origem espiritual. Mas algumas sim. Esse homem não podia falar, porque um espírito de mudez atuava sobre a sua vida. E quando Jesus manda embora, ele volta a falar. A Bíblia vai nos mostrar o mesmo em Marcos 9, a respeito de um menino que tinha crises de convulsão, e os discípulos vão orar por ele e não conseguem fazer nada. Eles procuram Jesus e Jesus fala assim para eles: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, existem enfermidades cuja origem é espiritual. Olha Lucas 13, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Havia um espírito de enfermidade que fazia ela ficar andando como uma corcunda, uma mulher curvada. Mas quando Jesus entra na história daquela mulher, ele não põe só a vida dela em ordem, ela se apruma, porque a enfermidade vai embora. Existem pessoas doentes no nosso meio, e através da luta em oração, através da guerra espiritual, elas serão curadas em nome de Jesus. Quantos creem que isso pode acontecer? Quer ver um outro exemplo? Vou dizer mais. Tem irmãos na igreja que estão doentes por causa de pecados não confessados e mal resolvidos. Pastor, como assim? Está na Bíblia. A gente celebra a ceia e não lê o texto com atenção. Olha o que diz o texto, em 1 Coríntios 11:30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Que ele está falando aqui da ceia. Quando a gente celebra a ceia, a gente está exaltando o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E quando a gente toma parte do corpo, toma parte da ceia, e não põe a vida em ordem, a gente está, de alguma maneira, ofendendo a Deus. Ele está dizendo, olha, muitas pessoas estão doentes, por causa de pecados não resolvidos nas suas vidas. Ei, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a pôr em ordem a tua vida, e eu creio que algumas enfermidades vão desaparecer. Elas têm uma origem espiritual. Eu nunca vou me esquecer, alguns anos atrás, a gente estava lendo alguns livros sobre jejum, e eu li um livro de um pastor indiano, que contava a história de um menino, chamado Steve. Esse pastor indiano, ele começa um trabalho, num lugar com meninos que tinham diversas síndromes, vários tipos de desordem psiquiátricas. E ele começa a atuar nesse lugar. E tinha um menino que ele se batia. Ele batia no rosto. E o seu rosto já estava cheio de feridas. Naquele lugar, tentando tratar, eles, naquela época, usavam choques para tentar, com um estímulo, ensinar a criança a não fazer aquilo, aquele adolescente. Mas, em vez de melhorar, ele piorou. Então, eles amarraram os braços do menino, para que ele não se machucasse mais. Mas as outras crianças passavam por ali e o empurravam. E ele começou a se machucar ainda mais. E um dia esse pastor vê aquele menino e dá um abraço e fala, Deus, o que vai ser do Steve? Por que isso está acontecendo? E na hora, vem assim na sua mente, existem castas espirituais. Espíritos malignos só saem com jejum e oração. Ele fala, eu vou entrar numa guerra. Vou lutar a guerra em favor desse menino. Durante 14 dias, ele ora, jejua. E depois de 14 dias, ele volta para orar com o menino. E quando ele vai orar com aquele menino, começa a clamar pela vida dele. Ele diz que há uma libertação tremenda. Deus vem com a graça e o poder dele. E aquele menino é liberto, o seu semblante muda na hora, na frente dele, na hora da oração. E quando ele termina de orar, ele vai lá e desamarra o menino, que está com os braços amarrados. E sabe o que o Steve faz? Ele faz carinho no rosto dele machucado. Sabe, eu estou cansado de ver pessoas se machucando. Elas estão por aí. Elas se ferem. Elas se machucam. Elas fazem mal para si mesmo. Eu estou cansado de ver pessoas andando curvadas, porque não conseguem olhar para cima e entender os propósitos de Deus. Eu estou cansado de ver pessoas mudas, porque a sua voz foi tirada. Eu estou cansado de ver pessoas sofrendo. Por isso eu queria convocar essa igreja. Nós vamos subir no lugar da intercessão. E quando clamarmos, Deus vai curar pessoas. Eu vou ver mulheres que só olhavam para baixo, andando cheias de confiança. Eu vou ver meninos que não conseguiam falar, cheios de entusiasmo, pregando. Eu vou ver gente que se machucava, sendo instrumento de cura na vida dos outros, porque há poder no nome de Jesus. Hoje eu vim convocar essa igreja, você, para lutar a guerra espiritual, lutar pelos seus e vencer em nome de Jesus. Eu tenho 6 pontos nessa mensagem, estou no primeiro só. Mas eu vou parar aqui porque nós vamos experimentar o poder da intercessão agora. Amém? Quantos creem que Deus pode operar aqui agora? Como nós vamos fazer isso? Eu quero sim orar por você.
Você que está metido numa confusão. Briga de família, confusão, lá no teu trabalho. Você já tentou de tudo. A nossa guerra não é contra carne e contra principados e potestades, certo? Nós vamos interceder por vocês agora. Você que está lutando contra pensamentos que te fazem mal, ou dentro da sua casa, alguns tipos de incredulidade foram gerados sobre os seus. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu tio, algum parente, algum amigo que você ama muito, que é especial, é caro para você. Hoje nós vamos orar e fortalezas do entendimento vão cair por terra em nome de Jesus. Existem pessoas doentes aqui. Tem gente no hospital me ouvindo aqui agora. Tem gente em casa porque não consegue chegar no culto. Nós vamos orar. E se espíritos maus estão causando essas enfermidades, eles vão sair em retirada. Porque essa igreja vai se levantar para orar. Se estendermos as nossas mãos e lutarmos as guerras espirituais. Lutarmos. E sabe o que eu acho tremendo? Se você olhar o texto, Moisés não ora um pouquinho. Antes da batalha vai lá e dá uma bênção. Josué, vem aqui. Não, o que ele faz? Ele luta. Ele luta. A Bíblia diz que ele ora até o pôr do sol. É extenuante, é pesado, é uma guerra. Nós não temos essa dimensão. Sabe? Em nome de Jesus, os seus vão voltar para casa. Se você entrar nesta guerra, meu irmão, eles vão voltar. Porque o inimigo, ele semeia sementes de engano no coração das pessoas. Ele fez isso com Eva e continua fazendo até os dias de hoje. E as pessoas, elas começam a acreditar em mentiras. Mentiras a seu respeito. Mentiras a respeito de quem elas são, dos seus propósitos. Mentiras sobre Deus. Ele continua fazendo isso. Mas quando nos levantamos e guerreamos pelos nossos, até as nossas forças acabarem, quando nos colocamos diante do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz da revelação de Deus encontra os nossos pelo caminho. E eles então, vêm escamas caindo dos olhos. Sabe o que eu creio? Seus filhos vão se trombar com uma nuvem de glória nos próximos dias. O inimigo vai sair em retirada. Fortalezas, muros vão cair por terra. No entendimento dos nossos. Porque nós vamos nos levantar para lutar por eles em oração. Não vai ser fácil. Eu não disse que seria. Mas se você subir a montanha junto comigo, nós veremos a glória do Senhor lá no vale, no meio da batalha. Hoje eu queria te desafiar a levantar as suas mãos, a se colocar em favor dos seus, a se comprometer nesta casa, porque Deus vai destruir as obras do inferno e do diabo entre nós. Veremos a glória de Deus se cremos assim. Por isso, nós vamos experimentar algo juntos agora. Você que está vivendo algum tipo de conflito que eu falei, seja em casa, brigas, inimizades, sejam incredulidades, sejam enfermidades, que você quer dizer: Deus, se isso tem uma origem espiritual, eu quero que o Senhor me visite com graça e favor agora. Esta igreja vai orar por você. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, se tem algo, venha, peça oração, vem para cá. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos lutar a batalha de vocês. Vocês não estão sozinhos. Você não veio sozinho ao culto. Você não veio sozinho ao culto. Nós vamos lutar essas guerras junto com vocês. Venham, desçam, venham agora em nome de Jesus. Venham agora em nome de Jesus. Venham agora em nome de Jesus. Venham. Se apresentem. Nós queremos interceder por vocês. Venham.
venha em nome de Jesus. Venha, venha. Vocês não estão sozinhos. Eu quero pedir que o restante da igreja se coloque de pé e estenda as mãos sobre esses irmãos. Estenda as mãos. Nós vamos lutar agora. Quantos querem lutar comigo esta guerra em nome de Jesus? Estenda as mãos agora. E comece a declarar salvação. Comece a declarar cura. Onde você está, eu quero que você guerreie, meu amigo. Levante as mãos e comece a clamar agora. Comece a clamar agora. Comece a clamar em nome de Jesus. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nos colocamos no lugar da intercessão em favor dos nossos. Estendemos as nossas mãos para clamar como Moisés. Nossos irmãos estão metidos em batalhas, em guerras, em lutas, mas eles não estão sozinhos. Uma igreja se levantou para orar por eles. Eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, que a guerra, a inimizade, a contenda no lar, a aflição com os seus, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu quero clamar, Pai, que hoje principados e potestades, espíritos que têm causado confusão, possam sair, ir embora. Os meus irmãos possam enxergar a guerra do jeito certo, que eles não lutem com pessoas, que eles não lutem uns com os outros, que eles se levantem e vençam no espírito essas batalhas, que eles sejam instrumentos de pacificação, que eles sejam instrumentos de cura para os seus, que eles não tenham medo, Pai, de pedir perdão, de abraçar, de pagar a dívida do outro, de pagar o preço pelo que o outro fez, de dar a outra face, de dar a túnica, de entregar a capa, que eles tenham coragem e que o Senhor seja glorificado, que o inimigo saia em retirada em nome de Jesus. Que haja conciliação entre marido e esposa, entre pai e filho, entre irmãos que não se falam há anos, que haja cura neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero clamar, Pai, por aqueles que vieram a esta casa e sementes de incredulidade foram lançadas nos seus corações, pensamentos de morte, pensamentos obsessivos, pensamentos que torturam, que machucam. Ah, Pai, que as fortalezas da mente caiam por terra em nome de Jesus. Queremos nos apresentar em favor dos nossos. Muitos aqui têm parentes, amigos, queridos, de maneira inexplicável abandonaram a fé. Fortalezas do entendimento foram construídas nas mentes deles, mas hoje nos levantamos na autoridade do nome de Jesus para pedir: derruba fortalezas do entendimento, derruba fortalezas da mente. Pai, eu quero pedir que nos próximos dias, de maneira maravilhosa, filhos comecem a voltar para esta casa, pais comecem a voltar para esta casa, aqueles que estavam afastados possam chegar e que possamos fazer festa, porque o Senhor mais uma vez manifestou graça e favor entre nós. Quero pedir, Pai, existem pessoas enfermas, enfermidades causadas por espíritos malignos, pessoas que nos ouvem pela rádio, pessoas que estão aqui. Se existe algum tipo de doença cuja origem é espiritual neste lugar, agora, porque há poder no sangue de Jesus, eu quero clamar que essas doenças sejam arrancadas agora, que o Senhor venha com os teus anjos e leve esse cativeiro embora em nome de Jesus. Sopra cura, Pai, renovo, restauração, que os meus irmãos possam ver o milagre de Deus na vida deles. Agora toca, Pai, problemas de coluna, problemas nas articulações, dores inexplicáveis. Se isso
tem algum tipo de origem no mal, leva embora agora, Pai. E que haja cura de Deus, bálsamo do Senhor. Pai, eu também quero clamar por esta igreja. Eu creio, nos próximos dias, vamos participar de uma grande colheita. As janelas de oportunidade estão abertas sobre nós. O Senhor quer trazer salvação nestes dias. Ainda existem muitos nessa cidade que são do Senhor, Pai. E nós queremos nos colocar no lugar da intercessão para clamar, Pai, para pedir por vitória. Cremos, Pai, que o Senhor pode ir à nossa frente, convencer as pessoas, preparar o coração, tirar cegueira dos olhos. Cremos que o Senhor vai fazer isso. Cremos no teu poder. Manifesta a tua glória entre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Fica onde você está e não saia ainda. A Bíblia diz assim: que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Existem pessoas que não podem ter comunhão com Deus porque existe uma cegueira nos olhos. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo antes de se tornar apóstolo. Tinha escamas nos seus olhos que impediam de entender quem era Jesus. Mas um dia Jesus se apresentou para ele e as escamas caíram dos seus olhos. Eu creio, hoje, escamas vão cair dos olhos de pessoas neste lugar e eles vão encontrar a salvação em Cristo Jesus. Você crê nisso? Nós vamos orar. Deixa eu te explicar. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Nós queremos ter comunhão com Ele, ouvir a sua voz, entender os seus planos para as nossas vidas, mas não podemos porque somos pecadores. E Deus é santo. Mas Deus fez um plano maravilhoso para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Ele se fez carne, habitou entre nós e pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Todos aqueles que creem que Jesus, Ele é o Verbo encarnado, Deus que virou gente, pagou o nosso lugar, e se apropriam do poder desse sacrifício, confessam que são pecadores, que se arrependem e querem mudar de vida, e pedem para Jesus os ajudar, clamam pelo sacrifício, pelo sangue derramado na cruz. A Bíblia diz que quando fazemos isso, Deus nos vê no céu. E Ele então, por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos dá uma nova condição de vida. Nos tornamos santos como Ele. E então, o bloqueio, a separação é tirada. Podemos ouvir Deus, entender os seus propósitos para a nossa vida. Lemos a Bíblia e compreendemos, oramos e Deus fala com a gente. Eu nunca vou me esquecer, os meus olhos tinham escamas também. Um amigo que está aqui orou por mim, e as escamas dos meus olhos caíram. Aquele dia eu ouvi Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sou grato pela vida desse amigo que orou por mim. Te amo, cara. E eu queria fazer o mesmo por você agora. Se hoje nesse lugar você quer ter comunhão com Deus, hoje neste lugar você quer comunhão com Cristo, declarar: sou pecador, eu quero experimentar isso. Eu creio que o Espírito vai ser derramado sobre a sua vida. Escamas vão cair dos seus olhos. Você vai entender o que Deus tem para você. Se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, fazer essa oração comigo, quer entender os propósitos de Deus para a sua vida, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso. Levante as mãos bem alto, bem alto. Isso. Tem várias pessoas, muitas pessoas com as mãos erguidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar todos juntos agora. Você que estendeu suas mãos, a igreja vai orar junto assim. Põe a mão no coração, diga: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador.
eu peço perdão. E eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu creio no teu sacrifício. Eu creio na tua ressurreição. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero ter comunhão com Deus. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Pai, sela esse compromisso agora dos teus filhos contigo, que eles jamais sejam os mesmos, que a tua presença venha sobre eles, que eles experimentem a tua glória, a tua presença conduzindo os seus passos. Faz assim, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.